Salve galera do PVS, tudo bem? Hoje eu não posso estar com vocês presencialmente, mas não é por causa disso que a gente não vai estudar, né? Então, falando aqui sobre a segunda lei de Newton, que é o nosso tema da semana, vai correlacionar muito bem com o que a gente já falou na semana passada. Vamos ver aqui o principal, os pontos mais importantes do nosso capítulo, que é aquilo que a gente tem que guardar. A lei propriamente dita, que está aqui nessa formulação: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força que a produziu e inversamente proporcional à massa do corpo, tendo a mesma direção e sentido da força. Falando assim, parece uma coisa meio complicada e tal, mas desculpa, é bem fácil de entender o que está sendo dito. Está querendo dizer que você empurra um corpo, ou seja, você exerce uma força sobre aquele corpo, você vai acelerar ele na mesma direção e sentido que você está empurrando. E, além disso, vai dizer para a gente também o seguinte: se você estiver empurrando uma caixa de 10 quilos, você tem que fazer uma força para conseguir acelerar ela de uma determinada quantidade. Se você estivesse empurrando uma caixa de 50 quilos, você precisaria fazer uma força 5 vezes maior para acelerar o mesmo tanto. Ou seja, a força ela vai ser inversamente proporcional à massa do corpo. Quanto mais massa o corpo tiver, mais força eu vou precisar fazer, porque se eu não fizer, a aceleração diminui. Então imagina só, você não é atleta olímpico, você não levanta aquele peso todo, você vai empurrar um carro, por exemplo. Você empurrando uma SUV, você dá uma velocidade nela. Você empurrando um Fusca, que é bem menor, você dá uma velocidade maior. Então, para a mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração. Por isso que a gente diz que ela é inversamente proporcional. E se a gente quiser escrever isso, ó, fica da seguinte maneira: a força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui é uma formulação equivalente a essa que foi colocada, tá? Só que aqui ele vai definir para a gente que essa aceleração é o quociente da força pela massa, mas aqui a gente tem que atentar também para o fato de ser uma força resultante, ou seja, o que, que vai gerar essa aceleração do corpo? O somatório de todas as forças incidindo sobre aquele corpo. É isso que a gente vai chamar de força resultante. Ou seja, é juntar todas as forças e ver o que, que resulta disso. Para quem lembra da primeira lei que fala lá da questão da inércia, a gente já vê o seguinte: quando você não tem forças atuando no corpo, né, ou seja, quando a força resultante é zero, o que, que vai acontecer? Se a minha força resultante é zero, a minha aceleração, que depende da força diretamente, tá vendo? Também é zero. Então, quando eu não tenho forças atuando no corpo, ele permanece em equilíbrio. Isso daí é uma forma da gente correlacionar a nossa segunda lei com a primeira. Então a gente vê que uma implica na outra. Outra coisa que vai ser dita é: a gente entende que de acordo com essa questão da primeira lei, quanto maior a inércia de um corpo, mais difícil é você alterar o estado de movimento dele, né? Então a gente identifica inércia com dificuldade de alterar o estado de movimento. Só que pela segunda lei a gente compreende exatamente o seguinte: quanto maior a massa do corpo, menor a aceleração. E o que é a aceleração? A modificação do movimento do corpo. Então a gente entende que a massa é uma medida da inércia do corpo. Eu quero saber quanto de inércia que um corpo tem, é só eu ver a massa dele. Por quê? Quanto mais massa, mais difícil alterar o estado de movimento dele, ou seja, mais inércia ele tem. Ainda com relação à massa, agora que a gente entendeu e definiu o conceito de força, é importante a gente evitar esse erro que a gente faz no dia a dia, que a gente normalmente fala: ah, você está pesando quanto? Ou então pesa um quilo, pesa o arroz, a carne ali para mim. Isso na época que tinha essas coisas, né? E a gente não pode usar essa palavra porque a balança ela não mede peso, porque o peso ele é uma força. O que a gente está medindo é a massa. E aí, com relação a isso, a gente, além de fazer essa distinção, devemos entender também o seguinte: o peso ele vai depender da nossa aceleração, que no caso é a gravidade, e a gravidade vai depender de posição para posição. Igual a gente viu lá no caso do movimento dos satélites, quando você está numa determinada altura, a sua aceleração centrípeta, que é a gravidade, fica menor. Então,
O peso, que depende da gravidade, vai depender do local onde você está, mas a massa é uma propriedade do corpo. Tanto que a gente viu aqui, ó, a massa é uma medida da inércia do corpo. Então ela não pode variar de local para local, porque ela é intrínseca do corpo. Se é a mesma pedra, ela vai ter uma massa aqui e vai ter a mesma massa na Lua, em Júpiter, em qualquer outro lugar do universo. A massa só depende dela. Bom, outro ponto importante que a gente compreende aqui é o seguinte: quando a gente reescreve a lei de Newton nesse formato, força resultante é igual a massa vezes aceleração, a gente define a nossa unidade do sistema internacional para isso. O que vai ser uma força? Vai ser uma massa vezes uma aceleração. A essa unidade de força nós demos o nome de Newton em homenagem ao Isaac Newton, evidentemente. Então a gente sabe que um Newton é 1 kg por 1 metro por segundo ao quadrado. E o outro conceito importante que a gente extrai desse capítulo é força centrípeta. Aonde eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força. E no caso, se eu tenho um movimento curvilíneo, eu tenho uma aceleração centrípeta, que é para manter ele na curva. Então eu preciso ter uma força, que é a força centrípeta. E como a gente viu aqui nessa definição básica, a força está no mesmo sentido e direção da aceleração. Então, se eu tenho um movimento curvilíneo e a minha aceleração centrípeta é dirigida para o centro, a minha força centrípeta também é dirigida para o centro. E aí o nosso cálculo é sempre o mesmo. Massa vezes aceleração. Só que aqui a gente substitui o quê? A aceleração centrípeta. Tanto na forma linear quanto na forma angular. Então, nós sabemos que aonde tiver um movimento circular, a gente vai ter necessariamente uma força centrípeta atuando. Pois bem, esse daqui foi um apanhado geral do que a gente deveria guardar de segunda lei de Newton. Vamos passar aqui para a resolução de alguns exercícios agora. Então, vou aumentar aqui ele um pouco, ó. Vamos ver. Então eu tenho aqui uma caixa, uma força de 40 newtons, uma força de 24 newtons arrasta uma caixa com 10 kg de massa sobre uma superfície horizontal. Então eu vou esboçar aqui a minha superfície horizontal, vou esboçar aqui a minha caixa. A minha caixa tem 10 kg de massa e eu estou exercendo uma força horizontal sobre ela de 24 newtons. No caso, ele diz para a gente que vai ter aqui uma força de atrito. A força de atrito é contrária à nossa força que estamos exercendo. E diz que a aceleração resultante da caixa é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, no caso, a gente deve aprender a marcar as forças também. Então, eu vou representar todas as nossas forças com a cor verde para ficar mais visível. Aonde eu tenho um objeto apoiado numa superfície, eu vou ter uma força normal. O corpo está na Terra, ele vai ter um peso. Ele está deslizando numa superfície que não é ideal, então ele tem um atrito, que eu já representei ele de preto, mas vou representar de novo de verde. Ele está submetido a uma força externa F de 24 newtons para a direita na nossa figura, que também já estava representado, mas representei novamente. E aí ele pede para a gente calcular aqui algumas coisas. Então, nesse ponto, a gente tem a oportunidade de falar o seguinte: o que diz a lei de Newton? A lei de Newton vai dizer que a força resultante é a massa vezes a aceleração do corpo. Pois bem, força resultante é o que? Somatório das forças. Então, eu posso escrever aqui: o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. E aqui é importante notar o caráter vetorial do que a gente está tratando. Então eu tenho que somar essas forças enquanto vetores. E aí eu vou observar o seguinte: essa caixa, ela está tendo algum tipo de movimento na vertical? Não está tendo movimento na vertical. É tanto que fala aqui que ela está se deslocando horizontalmente. Então eu sei que se eu decompor os meus vetores, todos eles de força, em vertical e horizontal, a componente vertical tem que ser nula. Então eu vou fazer isso daqui, ó.
a minha somatória, ou seja, a minha resultante das forças na vertical, ou seja, em y, é igual a zero. Mas quem que é o somatório das forças em y? São todas as forças que estão atuando em y. O que é isso? Eu vou ter uma normal para cima, que eu vou representar aqui como normal, menos um peso para baixo. As outras forças não estão atuando na horizontal, na vertical. Isso é igual a zero. Então daqui eu concluo que para essa diferença desses vetores dar zero, eles têm que ter o mesmo módulo. Então o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Isso é importante para a gente. Agora vamos fazer o somatório em x. Em x eu sei que ele está acelerando 2 metros por segundo. Então vai ser a minha massa 10 kg vezes os 2 metros por segundo. E quem são as forças atuando na horizontal? Na horizontal eu vou ter a força F de 24 newtons para a direita, menos a força de atrito, a FAT, como a gente costuma chamar carinhosamente, atuando para a esquerda. E 10 vezes 2 dá 20 newtons. Então aqui a gente sabe o seguinte: a nossa força de atrito, quando subtraída de 24, tem que dar 20, ou seja, ela é de 4 newtons. Essa já é a resposta da nossa letra A. Então a força de atrito é F de atrito igual a 4 newtons. A velocidade da caixa 6 segundos depois de iniciado o movimento. Bom, isso já é uma pergunta bem fácil, porque aqui a gente tem a aceleração e tem um tempo. Ele quer saber a velocidade, é só a gente lembrar lá da nossa cinemática. Então, para a nossa letra B aqui, nada mais difícil do que a gente escrever o seguinte, ó. Minha velocidade inicial é igual a zero. A minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Meu ΔT é igual a 6 segundos. Então, com isso daqui, a gente simplesmente substitui lá na nossa velocidade igual a velocidade inicial, a aceleração vezes o ΔT, e a gente obtém que a velocidade passa a ser 12 metros por segundo, né? Que, para quem não entendeu, é fazer 0 mais 2 vezes 6. Então, essa daqui é a nossa velocidade, depois de 6 segundos. E por último, ele quer aqui na letra C a distância percorrida pela caixa ao atingir a velocidade de 8 metros por segundo. Novamente, a gente vai estar trabalhando aqui numa coisa que é um movimento retilíneo uniformemente variado, já que a gente vai estar trabalhando sempre com essa aceleração de 2. Então, eu vou ter aqui a minha velocidade final, eu quero chegar a 8 metros por segundo, a minha aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, e eu quero achar uma distância. Além disso, eu sei também que a minha velocidade inicial é 0 metro por segundo. Essa caixa estava parada. Então, galera, olha só, como aqui nessa questão nós não estamos nos preocupando com o tempo que dura o movimento e sim com a distância, vamos lembrar o nosso querido amigo Evangelista Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que no caso aqui é a nossa distância. Então, só trocar os nossos valores aqui. Eu tenho que a minha velocidade final é 8, então 8 metros por segundo ao quadrado é igual a minha velocidade inicial ao quadrado, que é 0 ao quadrado, 0 mesmo, mais 2 vezes a minha aceleração, 2 vezes 2 metros por segundo ao quadrado, vezes a minha distância. Então, só resolver agora. 8 ao quadrado, 64 metro quadrado segundo ao quadrado, é igual a 2 vezes 2, 4 vezes a distância. 4 vezes a distância. Então, a minha distância é só eu dividir aqui os 64 por 4, e a unidade está certa. Aqui de um lado eu tenho metro quadrado por segundo ao quadrado, e do outro eu tenho metro
por segundo ao quadrado. Vou cortar aqui segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, metro com metro quadrado, para ficar só metro. 64 dividido por 4, 16 metros. É a distância percorrida pela caixa para chegar na velocidade de 8 metros por segundo. Então, isso daqui já vai dar para a gente uma perspectiva que é a seguinte: normalmente problemas em que você tem forças constantes vão gerar um problema de cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado, já que a aceleração também vai se manter constante porque ela depende da força. Então, partindo aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá. Um carrinho com 10 kg de massas caminha sobre uma superfície horizontal. O desenho abaixo mostra as posições do carrinho e suas respectivas velocidades tomadas em intervalos de tempos iguais. Existe uma força resultante atuando sobre o carrinho na letra A? Vamos ver. Olha só, no instante t igual a 0, a velocidade dele é igual a 0. No instante t igual a 1, a velocidade dele é igual a 2 metros. No instante t igual a 2 é igual a 4 metros. No instante t igual a 3, a velocidade é igual a 6 metros. Então, como a velocidade dele está variando ao longo do tempo, a gente observa que existe uma aceleração. Se existe uma aceleração, obrigatoriamente tem que ter uma força resultante sobre o carrinho. Então, na nossa letra A, a nossa resposta é sim, tem uma força atuante no carrinho. E por que que tem? Existe aceleração, então tem que existir uma força. Aqui, gente, só comentando, essa força é não nula e é a resultante, tá? Força resultante não nula. Porque às vezes você pode ter uma força resultante nula com componentes não nulas. É o caso do peso normal. Você tem uma força para cima e uma para baixo. As duas não são nulas, mas elas juntas se cancelam. Então a nossa letra A está respondida. Se tem aceleração, tem força resultante não nula. Agora vamos ver aqui, ó. Na letra B, calcule a aceleração do carrinho supondo que ela é constante. Aqui eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso olhar intervalo por intervalo, ou seja, em 1 segundo fui de 0 a 2, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. De 1 para 2, 1 segundo para 2 segundos também tem 1 segundo. Só que aí minha velocidade vai de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo, ou seja, varia 2. Então aqui eu já matei que vai ser sempre 2 metros por segundo ao quadrado. Mas se a gente quiser ser preciso e escrever na nossa prova, a gente pode escrever assim: a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. A variação de velocidade é no instante final, né, que aqui a gente vai escrever v final menos v inicial dividido por t final menos t inicial. Qual que é a velocidade final dele? A última vez que eu medi era em 3 segundos, ele estava com 6 metros por segundo. Menos a velocidade inicial dele. Ele começou com 0. Então vou representar aqui, ó, 0 metro por segundo. Dividido pelo meu t final. A última vez que eu medi foi em 3 segundos. E a primeira vez que eu medi não tinha, foi em 0 segundos. Então aqui 6 menos 0, 6. 3 menos 0, 3. Ou seja, 6 por 3, 2 metro por segundo, metro por segundo ao quadrado é a minha aceleração. Agora vamos para a letra C. Calcule a força resultante sobre o carrinho. O carrinho tem massa de 10, então a massa é 10 kg. E a aceleração, como nós já calculamos, é 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui então é só a gente lembrar da nossa definição da lei de Newton. A força resultante é o produto da massa com aceleração. Com isso a gente chega então que a nossa força resultante é 10 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar 20 newton de força. Então está aqui resolvida a nossa questão também. Passando para a próxima. Aqui é importante para a gente lembrar daquela discussão. Ó. Na vida cotidiana é comum ouvirmos frases do tipo: Pedrinho está muito gordo, está pesando 80 quilos. Responda então, o que há de errado nesta frase de acordo com o que aprendemos da dinâmica newtoniana? Bom, o que a gente aprendeu é que 80 quilos é massa e peso não é massa, peso é força. Então isso que é o que a gente tem que entender. Peso é diferente de massa. Ele tem uma massa de 80 quilos, mas isso não é o peso dele.
E aqui, ó, supondo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o peso de Pedrinho. Bom, o peso é uma força, então ele é uma massa vezes uma aceleração, que no caso é a gravidade. Então a gente pode calcular que o peso do Pedrinho é 80 kg vezes os 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar 8 vezes 10, 80 vezes 10, 800 newtons é o peso dele. Então é uma questão importante para a gente lembrar que uma coisa não é a outra. Peso e massa não são iguais. Seguindo aqui para a nossa número 4, vamos lá. Um corpo de massa M 9,2 kg. Então já vou anotar isso aqui para a gente. Esse tipo de diagrama é muito importante, tá? A gente vai sempre trabalhar com ele, ele cai muito nas nossas provas. 9,2 kg encontra-se sobre uma mesa horizontal sem atrito. A informação do sem atrito é importantíssima. Um outro corpo de massa M igual a 800 gramas, que eu já vou escrever em quilo, por quê? Porque a unidade do sistema internacional é quilo. É preso ao primeiro através de um fio muito leve. O que quer dizer que o fio é muito leve? Quer dizer que eu não vou levar em conta a massa dele. E inextensível, ou seja, não vai ter força elástica aqui, que passa por uma roldana também de massa desprezível, ou seja, eu posso acelerar isso daqui que não vai alterar meu estado de movimento do corpo, do sistema. Supondo que a aceleração local da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar corretamente que a tração no fio e a aceleração do sistema, ou seja, o sistema ele deveria estar acelerando. Isso daqui significa que essa massa vai descer puxando a que está aqui para a direita. Então, para a gente calcular isso daqui, é muito comum, e esse é o nosso método padrão de trabalho, a gente fazer os diagramas de força. Então, a gente faz eles separados. Ó, vou fazer aqui para a massa M, que está apoiada na superfície. O que vai acontecer? Quais são as forças que eu vou ter atuando nessa massa M? Bom, ela está presa na corda, então ela está sob a ação de uma força de tração que eu chamei de T, igual ele pede ali no problema. Além disso, ele está apoiado. Se ele está apoiado, ele está sofrendo a ação de uma normal. E além de estar apoiado, ele também existe, então ele tem um peso. Eu vou chamar aqui PM maiúsculo, para distinguir, porque o outro, a massinha pequena, também vai ter peso. E não tem força de atrito aqui, então não preciso representar. Essas são as forças que eu obtive para a massa M. Agora eu vou fazer o diagrama da massinha M minúsculo. Para a massinha M minúsculo, eu vou ter o seguinte. Ela existe, então ela tem peso. Eu vou chamar de PM minúsculo. E além disso, ela também está sustentada pela corda. E aí vem uma propriedade interessante da corda. A corda, quando ela é ideal, ou seja, ela não estica, igual a gente falou, ela não vai exercer força elástica. Então a função dela é só transmitir a força que está sendo exercida sobre ela. Então, se a corda aqui em cima tinha uma tração T, a corda aqui embaixo vai ter a mesma tração T. Embora, percebam claramente, o vetor força na primeira situação é diferente do vetor força na segunda situação. O que a gente se preserva e diz aqui que vai ter a mesma tração é no sentido do módulo. A gente está querendo dizer que as duas trações têm o mesmo módulo. Tudo bem? E seguindo isso aqui agora, a gente pode simplesmente então usar a nossa lei de Newton para resolver a situação. Como que a gente faz isso? É só a gente escrever o quê? Escrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a lei de Newton. Agora a gente vai separar isso em dois casos. O primeiro caso vai ser para a massa M maiúsculo e depois para a massa M minúsculo. Como que vai ficar? Para a massa M maiúsculo, a gente vai observar o quê?
No caso, na vertical ele não está efetuando movimento. Então a gente já sabe pela nossa lei que se não tem movimento na vertical, então a componente da força resultante na vertical é zero. E quem que é a componente da vertical? É peso normal. Então, para simplificar, eu não vou nem escrever isso, mas a gente precisa entender que existem essas forças, só que elas estão se cancelando. E na horizontal ele vai acelerar para uma quantidade desconhecida que eu ainda quero calcular, que é essa aceleração A. Então eu vou escrever aqui, a minha resultante na horizontal, qual é a única força atuando na horizontal aqui? Exatamente, a tração. Então a minha tração é igual à massa do meu corpo, qual que é a massa? É m maiúsculo vezes a aceleração que eu quero calcular. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o m minúsculo. No caso, ele só tem duas forças atuando, então a resultante delas é o peso de m minúsculo menos a tração igual a massa de m minúsculo vezes a aceleração. Aqui, se a gente quiser, pode trocar valores, não tem problema. Mas eu gostaria de lembrar que a gente normalmente deixa para fazer isso ao fim. Essa segunda equação, a gente pode reescrever ela considerando que o peso de m é igual a massa de m vezes a gravidade. Então aqui eu vou ter mg menos t igual a ma. E aqui, galera, a gente tem um sistema de equações. Olha só que interessante. Quem já viu isso daqui na matemática sabe como é que a gente faz. Temos diversos meios para resolver isso. Um que eu gosto bastante é a gente simplesmente somar as equações. E por que somar as equações? Porque aqui eu tenho atração e aqui eu tenho menos atração. Então, quando eu somar, eu vou cancelar ela numericamente. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Massa vezes gravidade, tração menos tração, cortou, igual massa maior mais massa menor vezes aceleração. Aqui eu estou colocando a aceleração em evidência. E com isso eu consigo calcular então a minha aceleração a partir disso. É só passar essa massa dividindo para lá. Eu vou obter então, fazendo aqui, ó, eu vou obter que a aceleração do sistema é a minha massa menor dividida pela soma das massas. E com isso daqui também eu posso simplesmente voltar nessa equação aqui e calcular que a minha tração é o que? A minha massa maior vezes... Aqui, perdão, tem a gravidade também, não posso esquecer. A minha massa maior vezes a minha massa menor vezes a gravidade dividido pela soma das massas. E agora, para resolver a questão, é só substituir os valores que a gente tinha lá. As massas eram 9,2 e 0,8. Então, é só a gente fazer aqui. Ó. A minha aceleração é 0,8 kg dividido por 9,2 mais 0,8 vezes a gravidade. E a minha tração é 9,2 vezes 0,8 dividido por 9,2 mais 0,8 vezes a minha gravidade, que eu vou escrever como 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu também vou escrever 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,8, 9,2 mais 0,8, 9,3. Perdão, 10 vezes 10. Já viram que eu vou cortar. Então a minha aceleração deu 0,8. E a minha tração vai ser o que? 9,2 vezes 0,8. 16, 8 vezes 9, 72, com 7,3. 7,36 dividido por 10 vezes 10. Cortei, cortei. Então vou ter aqui minha tração de 7,36 Newton. Olhando aqui então, a gente chega à conclusão, arredondando, de que é letra C, aproximadamente, né? Então a gente arredondou 7,36 para 7,4. Seguindo aqui, nossa próxima questão.
Um bloco de massa 4 kg se encontra em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, como ilustra a figura. Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco uma força igual a F. A figura 2 mostra o mesmo bloco movendo-se em linha reta para a direita sobre a mesma superfície com um movimento uniforme. Movimento uniforme quer dizer aceleração constante, que quer dizer resultante constante, sob a ação de uma força horizontal de módulo igual a 30 N. Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco uma força F'. Então, eu vou ter aqui uma força F'. E aqui eu vou ter uma força F. Sem o linha, perdão. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a razão entre as forças é igual a... Então, voltando aqui, pessoal, olha só. No caso, a força F que está sendo exercida pela superfície sobre o bloco é sempre uma força de atrito. A força de atrito, por definição, ela é o coeficiente de atrito, que depende das superfícies apenas, vezes a normal, ou seja, é a força de penetração da superfície pelo bloco, que é o que impede ela de entrar. Por outro lado, se a gente observar na vertical, a gente sempre vai ter aqui peso e normal. Tem movimento na vertical? Não tem. Então ela é igual a zero, essa resultante. O que sempre vai dizer para a gente que o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Como na primeira situação a gente não tem movimento vertical e na segunda a gente também não tem movimento vertical, então a normal é igual ao peso nas duas situações. Por causa disso, a força de atrito nas duas situações, como depende só da superfície e da normal, e a normal não mudou, continua igual. Então eu posso dizer que F' é igual a F. E por causa disso eu vou ter que a razão entre as duas é igual a 1. Nossa alternativa E. Tudo bem? Seguindo aqui. Um foguete é disparado verticalmente a partir de uma base de lançamentos onde seu peso é P. Então eu vou desenhar aqui o foguete. Ele foi lançado verticalmente e ele tem um peso P. Sua velocidade cresce por efeito de uma aceleração constante. Então ele tem uma aceleração constante. Se ele tem aceleração, ele tem força resultante. Então ele tem uma força resultante para cima constante também, para dar a aceleração dele. Segue-se então um estágio durante o qual o movimento se faz com velocidade constante relativamente a um observador inercial. Durante esse estágio, do ponto de vista desse observador, o módulo da força resultante sobre o foguete é... Se ele entrou em velocidade constante, é porque a aceleração cessou. Tornou-se zero. O que significa que a minha aceleração é... Perdão, que a minha força resultante é zero. Então o módulo da força resultante sobre o foguete é zero. Porque ele passou a estar em velocidade constante, então ele não está acelerando mais. Se não está mais acelerando é porque acabou a resultante dele. A resultante ficou nula. Seguindo aqui então, questão 7. Uma partícula de massa 2 kg move-se a partir do repouso. Sempre que fala a partir do repouso é legal, porque a gente já sabe que a nossa velocidade inicial é zero. Sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força constante cujas componentes das direções x e y são respectivamente 40 e 30. Então vou desenhar aqui a minha superfície horizontal, vou desenhar a minha partícula de massa m2 kg. Ela não tem força de atrito, mas ela vai ter peso com certeza. E aí eu vou representar aqui as minhas componentes de força. Então, como a gente viu, ela tem um peso P para baixo, sempre vertical para baixo. E vai ter aqui uma força F atuando nela. E a gente vai ter o que? F de x, decomposição aqui da F, igual a 40 newtons. E aqui uma força Fy, decomposição dela aqui, igual a 30 newtons.
Se a gente se lembrar daquilo que a gente já falou numa outra aula, aonde a gente vê 3 e 4 e ângulo reto, a gente tem que pensar em 5, porque é o triângulo 3, 4, 5. Né? Então aqui, ó, 3, 4, 5. A gente sabe que o módulo da força F é 50 newtons. Essa informação não serve para nada nesse problema, mas é só para a gente já treinar o cérebro que sempre que a gente vê triângulo retângulo que tem 4 e 3, o outro é 5, mesmo que tenha outros números multiplicando, por exemplo, aqui está tudo por 10. Bom, pergunta o módulo da velocidade da partícula decorrido 3 segundos do movimento. Para a gente analisar isso daqui primeiro, a gente vai ter que fazer a decomposição em vertical e horizontal, que é o modelo que a gente sempre tem. Então, os nossos somatórios de forças na vertical é quem? É o nosso peso para baixo menos o meu Fy, porque o Fy está para cima. O nosso peso é a massa vezes a gravidade. E aqui, se a gente trocar os valores, vai ser 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, menos a minha força em Y de 30 newton. O que dá aqui, para a gente entender, 2 vezes 10, 20. 20 menos 30 é igual a menos 10. No caso, se eu botei o peso positivo, é porque eu orientei positivo para baixo. Mas como eu obtive uma resultante negativa, quer dizer que essa força para cima está puxando mais do que o peso está puxando para baixo. E a gente então consegue obter uma resultante aqui. No caso, eu vou igualar isso com massa vezes a aceleração em y, porque ele vai acelerar em y também. Então eu tenho que esses menos 10 newton aqui é igual a minha massa, 2 kg, vezes a minha aceleração em y. A minha aceleração em y então é menos 10 sobre 2, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, está subindo 5 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos fazer a minha somatória de F em X. Em X eu não tenho atrito para fazer nada no horizontal, eu fico só com os meus 40 aqui. Então, o meu 40 newton é a minha única força no horizontal. Isso vai ser a minha massa vezes a minha aceleração em X. Ou seja, 2 kg vezes a aceleração em X é igual a 40 newton. Minha aceleração em X é, então, 20 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber, depois de 3 segundos de movimento, a direção, o módulo da velocidade dessa partícula. Então, eu vou fazer essa conta da seguinte maneira. Como eu tenho uma aceleração em y, eu vou ter uma velocidade em y. Como eu tenho uma aceleração em x, eu vou ter uma velocidade em x. E eu vou poder calcular isso da seguinte maneira. Velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Isso para os dois, lembrando que ele partiu do repouso. Se partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Então eu vou obter aqui, ó, a minha velocidade em y depois de 3 segundos é a minha velocidade inicial em y mais a minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, que aqui eu botei com sinal negativo só para dizer que está para cima, vezes o meu tempo, 3 segundos. Isso vai dar menos 15 metros por segundo, ou seja, ela está subindo 15 metros por segundo nesse instante. E da mesma forma aqui a minha velocidade em x depois de 3 segundos, a minha velocidade inicial que é zero, mais a minha aceleração, 20 metros por segundo ao quadrado, vezes o meu tempo, 3 segundos, que vai dar 3 vezes 20, 60 metros por segundo. Então eu vou ter aqui a seguinte situação, eu vou esboçar aqui, tá? Aqui a minha partícula, ela vai estar com uma velocidade em y e vai estar com uma velocidade em x. Eu quero calcular o módulo da velocidade dela. Então, se a gente observar aqui, ó, é só fazer o nosso teorema de Pitágoras, porque a componente em y e a componente em x são perpendiculares. Então eu posso dizer que o módulo dessa velocidade ao quadrado é igual a velocidade em x ao quadrado mais velocidade em y ao quadrado. Estou trocando os valores aqui, vai dar 60 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que vai dar
3.600 mais 225, 3.825 metros quadrados por segundo ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser aproximadamente a raiz disso daqui, que é igual, aí eu vou apelar para a calculadora, mas é uma conta que daria para fazer na mão. Então vamos lá, raiz quadrada de 3.825, aproximadamente 62 metros por segundo. Aqui a gente vai então para 65 metros por segundo. Essa foi a nossa questão. Questão 8. Um bloco de 2 kg. Aqui a gente vai estar trabalhando com plano inclinado e isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? Um bloco de massa 2 kg desce um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal com aceleração constante de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força de atrito que o plano inclinado exerce no bloco. Então aqui, a grande sacada desse tipo de questão é que a gente tem que aprender a marcar as forças. Eu vou ter aqui o meu ângulo de 30 graus, vou ter aqui o meu bloco. Lembra que a gente sempre faz a decomposição dos vetores para poder somar. Só que aqui o plano inclinado ele serve para mostrar para a gente que a gente pode decompor em outras direções. Então, eu vou representar aqui para a gente em verde, ó, quais são as forças atuantes. Eu tenho aqui um peso P na vertical para baixo sempre. Ele está andando para baixo, então a minha força de atrito vai estar tentando segurar ele para cima. E essas são as forças que eu tenho aqui. E com isso eu consigo essa aceleração para baixo. Aí entra um raciocínio interessante. Quando eu for somar essas duas forças aqui, eu preciso obter como resultante essa aceleração para baixo. Perdão que eu esqueci de omitir uma força aqui. Se ele está apoiado, ele tem uma normal. A normal é sempre perpendicular à superfície, tá, gente? Essa é a definição de normal. E com isso a gente já tem aqui então o nosso grande insight. Como que a gente vai fazer esse somatório de forças? Eu tenho que normal mais peso mais força de atrito tem que dar zero. Zero não, que isso, gente. Tem que dar a minha resultante para baixo ali, ó, a massa vezes a aceleração dele. Então eu vou fazer a decomposição disso nas duas direções. Só que aqui eu não vou usar vertical e horizontal simples, porque eu não estou trabalhando no horizontal, estou trabalhando num plano inclinado. Então eu vou determinar minha perpendicular, ou seja, minha normal, e a direção paralela ao plano como sendo as direções. E com isso aqui então a gente fica da seguinte maneira. Eu vou decompor o peso numa componente normal e numa componente paralela. Então eu vou ter um peso normal e vou ter um peso paralelo. Como que vai ficar isso, gente? Se a gente observar aqui, ó, aí agora eu vou fazer um pouco de geometria para a gente entender. Essa é a normal ao plano e o meu peso está aqui. Se o meu peso está aqui, eu sei que o meu ângulo do plano está aqui 30 e aqui o peso é sempre perpendicular, então ele é normal ao chão. Se aqui é 30 e aqui também é 90, essa parte é 60, essa parte é 30. Então, quando eu decomponho aqui, fica da seguinte maneira. Eu vou fazer essa figura um pouco maior, porque isso é um detalhe que às vezes pode atrapalhar. A gente tem que saber fazer essa decomposição das forças no plano inclinado. Então, olha só. Eu tracei aqui o meu plano inclinado. Tracei aqui a minha normal a ele. Nessa normal eu tenho meu peso. O peso ele é perpendicular ao chão. Então, em relação ao chão, ele também é 90 graus, igual ali em cima. Se aqui é 30, aqui é 60. E para completar esses 90 aqui, eu preciso de mais 30. Quando eu decomponho, fica da seguinte maneira. O meu peso de hipotenusa, o meu peso paralelo como cateto oposto e meu peso normal como cateto adjacente. Então eu vou ter que o meu peso normal é quem? É o meu peso vezes o cosseno de 30. E o meu peso paralelo é o peso seno de 30. Então agora eu já posso fazer aqui a decomposição das forças que eu quero, olha só.
O somatório das forças normais vai ser quem? Vai ser o meu peso normal menos a minha normal. E no caso, vai dar zero. Por que zero? Porque não existe movimento no sentido normal à superfície. Então daqui eu consigo deduzir o quê? Que a minha normal é igual ao peso da normal, em módulo, tá, gente? Sempre em módulo. E agora eu posso fazer a mesma coisa na componente paralela. Na componente paralela eu vou ter as seguintes forças: o peso paralelo e a força de atrito. E isso tem que ser quem? Tem que ser a massa do corpo vezes a aceleração, porque ele está acelerando ali. E aí eu sei calcular isso daqui agora. Então é só eu voltar e resolver um sisteminha de equações agora. Olha só, gente. Representando aqui, da primeira equação, o que, que eu tirei? Eu tirei que a minha normal é igual ao meu peso normal. Peso normal é quem? É o peso vezes o cosseno de 30. Só que eu sei, e é isso que eu vou usar na segunda equação, que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então isso daqui vai ser o coeficiente de atrito vezes o meu peso vezes o cosseno de 30. Então eu tenho aqui o valor da minha força de atrito, eu posso trocar aqui. O meu peso paralelo menos a minha força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Eu sei que o meu peso paralelo é o peso seno de 30 menos... Aí eu estou trocando aqui o valor da força de atrito. Mi peso cosseno de 30 é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu já conseguiria resolver a questão de maneira até simples. Não precisava nem fazer essa decomposição do peso, perdão, da força de atrito aqui. Então é só a gente resolver da seguinte maneira. A massa é 2 kg. Voltando aqui, a massa é 2 kg. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente observar, eu vou ter que o meu peso é 2 vezes 10, porque aqui é a massa, aqui é a gravidade, ou seja, ele é 20 newton. Então, o meu peso paralelo é 20 newton vezes o seno de 30. Seno de 30, para quem não lembra, olha só, 30 graus aqui é meio. Então, ele é 20 newton vezes meio, 10 newton. Então, 10 newton menos a minha força de atrito é igual a minha massa vezes a aceleração. 2 vezes 3. 10 menos força de atrito igual a 6. Força de atrito igual a 4 newtons. Ok? Essa é a questão. Então, pessoal, espero que vocês tenham apreciado aí a resolução desse exercício. Leis de Newton sempre vão envolver a gente estar fazendo essa decomposição das forças, e o que a gente tem que guardar é: se não tem movimento naquela direção é porque a componente da resultante naquela direção é nula. Eu não vou finalizar os exercícios dessa sessão porque eu gostaria que vocês fizessem, mas qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo. No mais, um forte abraço e na próxima semana estaremos juntos.